Meus irmãos, graça e paz, Cláudio e o nosso canal de estudo da nossa escola bíblica, Discipulando com a Bíblia, trazendo hoje o nosso resumo sobre a nossa 7ª lição da nossa revista de adulto deste 2º trimestre. Lembrando que nós estamos estudando a carreira que nos está proposta. Nossa revista está falando sobre a caminhada cristã a partir do momento da nossa conversão até o momento em que chegaremos e chegaremos ao céu. Como Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, quando chegaremos à medida de estatura completa, perfeita. Nesse ato, neste meio entre a nossa conversão até Jesus nos buscar, existe uma longa caminhada e é necessário que o cristão ele viva uma vida de santificação e de perseverança. Não é fácil, mas este é o caminho para nós chegarmos aos céus, tá? A carreira que nos está proposta é isto. Existem processos, etapas, obstáculos, desertos ao longo da caminhada cristã. Jesus falando no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 13, a seguir, Jesus falando sobre a porta estreita e a porta larga. A porta estreita, poucos a encontram, e destes que encontram, menos ainda passa por ela, tá? O caminho é estreito também. Então, exige de nós santificação, santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, e perseverança. O título da nossa lição, da nossa 7ª lição, o perigo da murmuração. Vamos falar hoje, nessa nossa revista, nessa nossa lição, sobre o perigo dos murmuradores, tá? Murmurar é um perigo. Vamos aprender um pouquinho sobre o que a palavra de Deus nos diz a respeito dos murmuradores, tá? Nós temos exemplos, N exemplos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e o perigo das murmurações. Nosso textuário está na epístola, a primeira epístola aos Coríntios, epístola escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 10, versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Nossa verdade prática. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus, tá? Então aqui a murmuração é um perigo na vida do cristão, tá? Nós somos chamados para sermos exemplos, tá? Não exemplo que venha levar as pessoas a afastar de Deus, mas exemplo, um padrão, nos espelharmos em Cristo, tá? Para que as pessoas sejam atraídas a Cristo através de nós. Se somos murmuradores, criticamos, tá? Não estaremos dando bom exemplo. Então, todo cristão, ao longo da sua caminhada cristã, ele enfrenta situações adversas. Ao longo da nossa caminhada cristã, é impossível não haver isto, tá? É impossível dizer que é cristão e esta palavra não significar que alguma coisa ele vai enfrentar no caminho da sua caminhada cristã que não seja impedimento para ele perseverar. Haverá sempre obstáculos, né? Problemas ao longo da nossa caminhada. São várias situações, mas aquele que persevera,
ele permanece, ele encontra salvação, tá? Então, nesta vida, precisamos ter clara a ideia de que enfrentaremos obstáculos, dificuldades, tá? Porém, a nossa fé ela deve estar alicerçada em Deus, para que quando nos encontrarmos diante dos obstáculos que a vida nos impõe, e passaremos por isso, tá? Não venhamos murmurar, não venhamos reclamar, termos atitudes reprováveis, tá? Que não glorifique a Deus. A gente precisa entender, compreender que ser cristão exige renúncia, exige sacrifício, exige de nós perseverança, persistência e santidade. Então, os objetivos dessa nossa 7ª lição: explicar o sentido da palavra murmurar na Bíblia, mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a terra prometida e saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. O nosso texto bíblico de referência está no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, capítulo 16, versículo do 1 ao 7, e 1 Coríntios, Novo Testamento, capítulo 10, versículo 10 e 11. Está nos dizendo assim: E partiram de Elim toda a congregação dos filhos de Israel, e veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que eu vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Então, Paulo aqui em Coríntios vem mostrar que por causa das muitas murmurações do povo israelita após saída do Egito, aquela geração, acima de 20 anos de idade que saiu do Egito, com exceção de Caleb e Josué, pereceram. Toda aquela geração de homens e mulheres acima de 20 anos que saíram do Egito, tá? Com exceção de Caleb e Josué, pereceram no deserto durante aqueles 40 anos que eles passaram no deserto. Qual o motivo? O principal: murmuração, rebelião, ingratidão contra Deus e contra a liderança que Deus havia estabelecido ali sobre eles, no caso de Moisés e aqueles que estavam ali auxiliando o legislador israelita, tá? Então, há ações maléficas que vêm, obviamente, do inimigo, tá? Mas também há as que são produzidas por nós como obra
da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 está lá. Paulo discorrendo as obras da carne, tá? Tudo aquilo que provém da natureza pecaminosa, e o propósito sempre foi satisfazer a carne em detrimento de olhar para o espiritual. Então, nós olhamos, quando nós estudamos o Êxodo, tá? Nós vimos ao longo da caminhada do povo de Israel, pós saída do Egito, quantas murmurações, quantas ingratidões. Tá? O povo volta e meia estava reclamando, protestando contra a liderança de Moisés. Tá? No primeiro obstáculo que o povo enfrentava, meio a tantos milagres que Deus realizava nitidamente, literalmente ali no meio deles. E nas primeiras dificuldades que enfrentavam, o povo partia para a murmuração, para a rebelião, para a sedição contra a liderança que Deus havia estabelecido, tá? E a rebelião contra a liderança, uma liderança que Deus estabeleceu, que Deus colocou, se torna uma rebelião contra Deus. Romanos capítulo 13 está lá, Paulo discorrendo sobre a questão de respeitarmos as lideranças constituídas, tá? Então, Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 2, versículo 14, fazei todas as coisas sem murmuração. O primeiro tópico da nossa lição, a murmuração na Bíblia. E o que é murmurar, tá? As principais palavras para murmuração na Bíblia, uma palavra do hebraico, esse verbo liim, que quer dizer murmurar, resmungar, reclamar. Já do grego, o verbo goguzô também significa ali, murmurar, resmungar, queixar, se dizer algo contra em um tom mais baixo, né, um burburinho, né, dos que confabulam secretamente. Então, esses são alguns conceitos, algumas palavras, esse verbo, tanto o hebraico quanto o grego, a respeito da palavra murmuração, tá? Então, o murmurador, ele tem o espírito dominado pelo descontentamento. Nada está bom para ele, nada dá certo, ninguém faz como ele faz, está sempre criticando as atitudes dos outros, né? Está sempre em desacordo, irando, queixando-se, está sempre em oposição, tá? Qual é o comportamento dessas pessoas que andam, não se cansam de murmurar, tá? O mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, como já pontuei aqui ao longo dos 40 anos que o povo de Israel passou no deserto, por causa das murmurações. Não era para eles passar 40 anos no deserto, era para chegar na terra de Canaã muito mais rápido, mas por causa das sedições, das murmurações, das incredulidades, tá? Deus fez com que aquele povo passasse 40 anos andando ali pelo deserto, né? Até que aquela geração murmuradora de 20 anos para cima, que saiu ali do Egito, morresse, perecesse no deserto, tá? Então, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, entre os israelitas, nos dias de Moisés, tá? Nos dias do Senhor Jesus, existia também ali os escribas e fariseus, que volta e meia estava atacando Jesus e o seu ministério e os seus ensinos. Na igreja de Jerusalém, Atos capítulo 6, versículo 1, quando surgiu aquela murmuração ali por parte dos cristãos helênicos em relação às viúvas que estavam sendo negligenciadas, e foi necessário ali que os apóstolos instituíssem diáconos para dar a assistência necessária à área, à parte social da igreja. Então, a murmuração é um mal, é um perigo que precisa ser combatida, ser evitada no meio
do povo de Deus. E esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas sarcásticas. Uma pessoa murmuradora, obviamente que existem casos e casos, tá? A gente não pode achar que ou concordar com tudo, tá? Existe uma grande diferença entre ser murmurador e ser conivente com coisas erradas, ser relapso, tá? Existe uma grande diferença entre aquele que murmura simplesmente por murmurar e aquele que é conivente com erro, tá? É relapso com as coisas de Deus. Então a gente precisa separar muito bem entre um e outro, tá? Então precisamos ter toda cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde física e espiritual. Tem pessoas que são extremamente negativas, né? Pessimistas, murmuradoras em excesso. É um mal ficar perto dessas pessoas, tá? E esse pensamento, esta negatividade acaba influenciando em outras pessoas. Então, a gente precisa ter cuidado, né? Nós estamos na casa de Deus para glorificar a Deus. Lembro de um caso de uma pessoa que estava na igreja reclamando de tudo, não se concentrava, tá? E aí ele chega até a liderança e diz que vai sair da igreja porque as pessoas não ficavam atentas, era olhando o celular, era conversando, era isso, era aquilo. E aquele pastor, aquela liderança, aquele líder, sabiamente, deu um copo d'água àquela pessoa e disse: era para ele dar 2 voltas na nave da igreja, pelo canto da igreja, aquele copo de água cheio, sem deixar cair uma gota, tá? E aí aquela pessoa pegou o copo d'água e começou, deu a volta, deu a segunda. Quando chegou, o pastor perguntou. Enquanto o irmão estava com o copo d'água concentrado para não derramar água, o irmão viu alguém murmurando? Não. Alguém conversando? Não. Alguém no celular? Não. Por quê? Porque o irmão estava concentrado naquilo que ele precisava fazer. Assim somos nós, tá? Quando a gente chega na casa de Deus e nós vamos prestar um culto de adoração a Deus, concentra-se em Deus. Não existe um lugar 100% perfeito na Terra, não existem pessoas perfeitas na Terra. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, de pessoas que estão lá porque precisam ser tratadas, ser curadas, assim como nós, tá? Então, quando a gente olha apenas para o defeito do outro, Jesus vai dizer: olha, tira a trave que está no teu olho, tá? Antes de apontar o defeito do outro, tá? Então a gente precisa ter esta maturidade. Estamos no meio de pessoas imperfeitas, tá? Assim como nós somos imperfeitos. Por isso nós precisamos de Cristo. Só Jesus é perfeito. Então o perigo da murmuração é muito sério na vida destes que emprestam seus lábios, sua boca, apenas para criticar, sem ajudar, tá? Então, o que dizer dos crentes murmuradores, tá? Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo que o diabo domine-o e use de todas as maneiras possíveis para trazer divisão, contenda, no meio do povo de Deus, tá? E o que quer dizer, o que significa murmurar? Vamos lá, é falar mal de alguém, falar mal de algo, né? Sempre lamentar, sempre estar se queixando. A murmuração contra Deus fez, novamente, que aquele povo
perecesse no deserto toda aquela geração, por causa da rebelião, da sedição. E é bom a gente lembrar que esta rebelião não partiu simplesmente do povo simples, tá? Lideranças também, pessoas que exerciam uma certa posição no meio ali do povo de Israel, exemplo da própria Miriam e do próprio Arão, né? Miriam, sacerdotisa, irmã de Moisés, Arão, o sacerdote, levantaram uma sedição, está lá em Números capítulo 12, contra seu líder, contra o seu próprio irmão, né? Contra Moisés. E por causa desta sedição, desse complô entre os dois irmãos ali contra a liderança do seu irmão, no caso Moisés, Miriam ficou leprosa, tá? Deus deixou Miriam leprosa, tá em Números capítulo 12. Moisés orou, intercedeu, e Deus, depois de 7 dias, restituiu a saúde de Miriam, tá? Então, rebelião infundada contra a liderança se torna uma rebelião contra Deus, tá? Então, a gente precisa ter cuidado. O segundo tópico da nossa lição, murmuração, impedimento da primeira geração à entrada à terra prometida, tá? A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Então, Deus escolheu Moisés e o seu irmão Arão, né? Para estar ali com Moisés na liderança do povo. Arão foi escolhido como o primeiro sumo sacerdote de Israel, e toda a sua descendência a partir de Arão estava ali na incumbência do serviço sacerdotal de adoração dos sacrifícios no templo. Mas o próprio Arão, juntamente com sua irmã Miriam, se rebelou contra a liderança de Moisés e precisou ser corrigido por Deus, tá? Então, para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida, Deus escolheu Moisés, tá? Mas mesmo assim, ao longo da caminhada, o povo sempre se levantava contra a liderança de Moisés. Após experimentar grandes livramentos, esse povo passou a murmurar contra a sua liderança que Deus havia colocado sobre eles ali na saída do Egito, tá? Então a murmuração acaba sucedendo à incredulidade. É um perigo quando emprestamos a nossa vida, os nossos lábios, para ser um impedimento à unidade na Igreja de Cristo. O cristão murmurador, ele é um câncer no meio do povo de Deus, tá? E Deus abomina estas atitudes, tá? Seria a própria murmuração contra Deus. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que ele faria cair pão do céu, no caso o maná, depois as codornizes, tá? Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou aquelas murmurações, aqueles murmuradores. Deus observa tudo, tá? Nós vemos em Número, né, capítulo 13, a murmuração também de Datã, Coré e Abirão, ou Corá, né, quando eles queriam também ter a preeminência ali, a liderança sobre o povo. E olha que Coré, ou Corá, era primo de Moisés, tá? E por causa desta rebelião que eles levantaram contra a liderança de Moisés, Deus fez com que a terra se abrisse e eles e suas famílias foram engolidos literalmente vivos pela terra. A terra se abriu e ele e aqueles 250 homens que tinham se levantado ali com eles contra a liderança de Moisés foram
engolidos vivos, desceram para o abismo vivos, literalmente. Então, olha o perigo da murmuração, tá? Quem se endurece contra Deus e tem paz. Jó capítulo 9, versículo 4. Quem é este que se endurece, que se levanta contra Deus e tem paz? Então, Romanos capítulo 13 está lá descrevendo. Toda autoridade foi constituída por Deus, tá? Toda autoridade foi constituída por Deus. Por isso, é muito sério a questão da autoridade, tá? Então, o próprio Jesus respeitou a autoridade, tá? Quando Pedro, os fariseus, chegam perguntando a Jesus sobre a questão dos tributos, aí Jesus diz, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, Jesus, ele respeitou o princípio de autoridade, tá? Então, Paulo, o apóstolo, ele reúne os episódios das murmurações dos israelitas lá no Antigo Testamento para que os crentes da atualidade tenham cuidado e não pratiquem esse pecado a fim de não serem destruídos. Então, o perigo da murmuração é muito sério, tá? A palavra de Deus, ela abomina pessoas murmuradoras, que se tornam um empecilho, um câncer no meio do povo de Deus. Um vai influenciando o outro e isto é um perigo, tá? E para a gente finalizar, a murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial, que aconteceu com os judeus, com os israelitas, com os hebreus, durante a sua caminhada ali no deserto, tá? Deus havia falado com Moisés, está lá em Números, capítulo 13. Deus havia falado com Moisés para que Moisés enviasse 12 homens, 12 espias para observar a terra de Canaã. E dentre estes estava Josué, que posteriormente foi o sucessor de Moisés, e Calebe, e mais 10 homens. Eles passaram 40 dias observando a terra de Canaã, né? Quando voltaram, trazendo o relatório, falaram, ora, a terra é muito boa, a terra que dá bons frutos, tem água à vontade, tem tudo do bom e do melhor. Só que tem um problema, tá? A terra, os moradores são fortes, são poderosos, as cidades são cidades fortificadas, cidades-estados, muito bem equipado o povo, são homens de guerra, e nós, aos olhos deles, somos como gafanhotos, tá? Então, nossos filhos, nossas mulheres serão presas para este povo. Josué e Calebe, ao contrário destes 10 homens, disseram, mas se Deus disse que nos daria, vamos nessa força que Deus guerreará por nós, e ele, assim como ele disse, assim acontecerá. Só que esse posicionamento desses 10 homens, com exceção de Calebe e Josué, levantou uma contenda no meio do povo, uma murmuração, e o povo se rebelou contra a liderança de Moisés, e falaram que trouxeram eles para o Egito, para entrar na terra de Canaã, para morrerem, para serem presos para aquele povo, e tentaram até apedrejar Moisés, Josué, Calebe, que ficaram a favor de seguir adiante, a conquistar a terra. Por causa desta rebelião, a contenda foi tão grande, a murmuração foi tão grande, o levante contra a liderança foi tão grande, que Deus se manifestou. E naquele momento Deus disse que aquela geração não entraria na terra de Canaã, com exceção de Calebe e Josué, que ficaram a favor daquilo que Deus havia falado. Então, daquele momento, Deus diz, por causa desta murmuração de vocês, vocês perecerão no deserto. Os filhos de vocês que vocês falaram que seriam presas fáceis para os povo de Canaã, eles entrarão na terra, mas vocês perecerão no deserto.
havia passado ali aproximadamente 2 anos e alguns meses depois que o povo havia saído do Egito. Tá? Então estava próximo de entrar na terra de Canaã. Por causa dessa contenda, desse levante, dessa murmuração, passaram mais 38 anos vagueando, andando, circulando o deserto, até que aquela geração rebelde pereceram, morreram no deserto, tá? Então, por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra prometida e foram mortos e sepultados ali no deserto. Aqui no capítulo 14, 13 e 14 do livro de Números, tá? Então, devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa, tá? O apóstolo Paulo ele faz uma séria advertência ao povo da nova aliança. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor, tá? Um crente que vive praticando a murmuração, ele se encontra espiritualmente morto. Murmuração infundada, tá? Como eu falei, existe uma diferença entre murmurar e ser conivente com o erro de uma liderança, tá? A gente sabe que existem homens que estão na liderança que andam fazendo tudo errado. Pedro chega lá no templo, lá em Atos, e os fariseus queriam que eles deixassem de falar em nome de Jesus, de pregar Jesus, de pregar a salvação em nome de Cristo. Aí Pedro diz, importa obedecer ao Senhor. Tá? Então existe uma grande diferença entre ser conivente com o erro e ser murmurador. Tá? A palavra de Deus ela precisa ser examinada, como fazem os bereanos, lá em Atos, capítulo 17, ser examinada, ser observada, ser estudada, e olhar se aquilo que está sendo ensinado, praticado, vivido pela liderança está de acordo com a palavra de Deus. Tá? Então, existe uma grande diferença que a gente precisa observar entre murmurar e ser conivente com o erro, tá? Com aquilo que está em desacordo com a palavra de Deus. Tá? Há muitos males que a murmuração pode provocar. Na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo, não só para essa pessoa, mas também acaba influenciando outras. Tá? Desânimo espiritual, contendas ali comunitárias no meio do povo, rebeldias espirituais e divisão no ministério. Tá? Então é muito sério. Esse processo acaba com a vida e com a comunhão ali da igreja local. Jesus disse que o reino em si mesmo, quando ele é dividido, ele não vai permanecer. E olha que Jesus está falando aqui do reino das trevas. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 25, Lucas capítulo 1, versículo 17. Quando um reino é dividido, ele não subsiste, ele não permanece de pé. Tá? Um reino de Deus não é um reino dividido. O reino de Deus é um reino de paz, de unidade. Atos capítulo 2, eu sempre gosto de pontuar esse versículo. 2:42. Lucas está discorrendo ali que a igreja, os irmãos, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, tá? Nas orações e no partir do pão. Então, a murmuração é um perigo, é um mal que precisa ser extirpado, né? Tirado do meio do povo de Deus, tá? Quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida. Vem a idolatria, vem a rebelião, vem uma série de consequências de atos que acabam matando espiritualmente esta pessoa, né? E acaba prestando um serviço não a Deus, mas ao inimigo e estacionando no meio da caminhada cristã, que se torna um obstáculo, uma vida degradante espiritualmente falando. Ninguém faz melhor do que esta pessoa, tudo está sendo errado, tudo está sendo apontado, e só ele faz o melhor.
Assim foi o que aconteceu com Miriam e Arão. Disseram, por acaso Deus escolheu só ele como líder? Nós também não somos? Datã, Coré e Abirão, a mesma coisa. Por acaso Deus só escolheu Moisés e Arão para a liderança? Nós também somos levitas, nós também temos esta nós também somos líderes, Deus não fala só através dele não, Deus fala através de nós também temos que assumir a posição que eles assumiram. Uma rebelião. Satanás agiu da mesma forma, queria ser igual a Deus, não queria se submeter à autoridade de Deus. Tá? E o perigo, nós sabemos o resultado disto, o que foi. Tá? Então, que venhamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, reconhecer aqueles que Deus colocou sobre nós como autoridade espiritual. E se Deus nos chamou para uma posição de liderança, primeiro a gente precisa aprender sendo liderados. Amém? Que a palavra de Deus nos ilumine, que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração, que venhamos sempre reconhecer toda autoridade emana de Deus. Quando Deus colocou e o homem sai dos trilhos, o próprio Deus irá tratar adequadamente no momento certo. Que Deus em Cristo os abençoe.